Olá, eu sou Ana Paula e é um prazer te receber na nossa primeira videoaula do curso livre de produção de documentário da Escute. O tópico 1, Introdução ao Cinema Documentário, é o que tem um perfil mais teórico se comparado aos outros que virão na sequência, que vão se dedicar mais às etapas de produção de um filme documentário, desde a sua idealização até a pós-produção. E qual seria a importância desse conteúdo para a realização de um filme? Bem, compreender o que já foi produzido e teorizado acerca do cinema documentário nos ajuda também a ter mais referências e, consequentemente, a fazer escolhas mais embasadas e conscientes na hora de produzir nossos próprios filmes. Então, vamos lá? Mas afinal, o que é um documentário? Você deve ter percebido que essa pergunta aparentemente simples esconde uma enorme complexidade, ao ponto de ter virado até título de livro, escrito pelo autor e pesquisador de cinema Fernão Ramos. O que ele e outros teóricos como Bill Nichols e o Jean-Louis Comolli afirmam é que não é possível dizer exatamente como deve ser um documentário. Isto porque estamos tratando de uma forma artística, então não existem regras nem fórmulas prontas. O que existem são alguns elementos ou modos de abordagem que são mais recorrentes no documentário do que na ficção, por exemplo. Fernão Ramos menciona as entrevistas, as locuções em voz-over e o uso de material de arquivo como algumas especificidades pertencentes ao campo estilístico do documentário. Porém, é importante ressaltar que dizer que esses elementos são mais usuais não é o mesmo que dizer que eles são obrigatórios ou exclusivos. Ou seja, existem filmes ficcionais que fazem uso das entrevistas, assim como existem documentários que fazem uso de atores profissionais, de encenação e até mesmo da animação para tratar de um determinado assunto. Por isso, é importante partirmos da noção de que o cinema documentário é uma produção artística e que envolve uma série de escolhas técnicas, estéticas e formais. Ou seja, o simples fato de ligar a câmera e escolher o enquadramento para filmar já configura um determinado ponto de vista que exclui diversos outros possíveis. Só isso já é interferir na realidade. Os documentários não são uma reprodução da realidade, mas sim uma representação. Lembra lá do nosso glossário que diferenciou essas duas palavras? Enquanto as reproduções são uma cópia fiel da realidade, as representações também envolvem as nossas concepções de mundo, o que pode levar a diferentes perspectivas de um mesmo objeto ou tema. A primeira tentativa de definir o cinema documentário surgiu lá em 1930 por John Grierson, o fundador da Escola Inglesa de Documentário, que o descreveu como um tratamento criativo da realidade. Essa proposição é relevante, pois demonstra como desde as suas origens o documentário não esteve interessado em simplesmente copiar a realidade, mas sim representá-la de forma criativa. Então, o que ele propõe é entender o que caracteriza o documentário a partir da reformulação de ideias propagadas pelo senso comum e que são um tanto enganosas. Essas reelaborações estão lá no nosso material didático e, em resumo, o que Nichols vai afirmar é que enquanto a ficção inventa mundos para poder se referir ao nosso mundo histórico, o documentário refere-se diretamente ao mundo histórico, a partir do ponto de vista do cineasta e com a presença dos chamados atores sociais, que são pessoas reais interpretando a elas mesmas em seus cotidianos em frente às câmeras. Desse modo, nem invenção ficcional, nem reprodução factual. O documentário recorre à realidade histórica e a ela se refere ao representá-la de uma perspectiva diferente. Jean-Louis Comolli observou como existe outra questão, para além da técnica, que colabora na caracterização de um filme como documentário. Ele menciona que a sua diferença com a ficção está na forma como os documentários acolhem os riscos do real, ou seja, estão abertos aos imprevistos da realidade, enquanto a ficção faz de tudo para controlar e evitar tais riscos. Então, existem diversos tipos de documentários, e alguns deles recorrem à encenação e a atores profissionais, mas isso não os descaracteriza enquanto documentários. O que de fato importa é a forma como esses filmes tomam como principal referente o mundo histórico e a sua imprevisibilidade. Justamente por se tratar de uma forma artística que envolve tanto a criatividade dos cineastas quanto evoluções técnicas, o cinema documentário passou por diversas atualizações e mudanças de tendências ao longo dos anos. Vamos relembrar os seus principais períodos com seus marcos, aspectos e rupturas? Bem, o documentário clássico compreende um período entre os anos 1930 e 1940.
O filme Nanook, de Robert Flaherty, é considerado um dos pioneiros do cinema documentário, e foi John Grierson, o mesmo que propôs uma primeira definição, o responsável por uma institucionalização desse novo cinema a partir da criação da Escola Inglesa de Documentário. Houve também a proposta do cineolho pelo cineasta soviético Dziga Vertov, que ressaltava o potencial inventivo do cinema. Esses dois movimentos basilares consolidaram, segundo o teórico Francisco Elinaldo Teixeira, duas linhas distintas na tradição do documentário clássico. De um lado, a de orientação Flaherty-Griersoniana, com uma dimensão mais espetacular baseada no formato das grandes narrativas e que foi a que recebeu maior destaque e influência. E de outro, uma linha vertoviana, mais poética e reflexiva, voltada para as experimentações dos mecanismos cinematográficos. O documentário moderno surge em um contexto fortemente marcado pelos impactos deixados pela Segunda Guerra Mundial. Houve ali intensas mudanças tanto de mentalidade quanto técnicas e estéticas. Há um desejo de aproximar a vida da arte. Então, o foco deixa de ser as grandes narrativas históricas e se volta mais para as vivências cotidianas. Isso também foi possível devido a inovações tecnológicas que mudaram as formas de produção de documentários, que é o caso das câmeras mais leves, que garantiram aos cinegrafistas uma maior mobilidade, das películas sensíveis à luz, que permitiram que fossem filmadas cenas em ambientes pouco iluminados, mas, como vimos, a grande estrela de todas essas inovações foi o Nagra, um gravador de som portátil que permitiu a gravação síncrona de imagens e sons. Tudo isso permitiu que os filmes saíssem de dentro dos estúdios e acompanhassem de perto as pessoas em seus cotidianos. Então, nesse período, surgem dois principais movimentos, o cinema direto norte-americano e o cinema verdade francês. O cinema direto foi aquele comparado a uma mosca na parede, porque o seu objetivo era acompanhar as situações de forma mais discreta possível, sem intervir diretamente. Já o cinema verdade seria a mosca na sopa, ou seja, o documentarista vai para dentro das situações filmadas. Ele tem uma atitude bastante participativa e deixa explícitas as suas interferências. Também é no documentário moderno que surge uma nova tendência que abandona a pretensão por objetividade e o foco no mundo exterior para valorizar perspectivas mais subjetivas, que são aquelas voltadas para experiências do próprio cineasta. O que é importante compreendermos acerca desses períodos do cinema documentário é que o surgimento de novas tendências não necessariamente exclui os formatos anteriores. O que acontece é uma expansão nas formas de realização. Um modo de constatar isso facilmente é abrir o catálogo de alguma plataforma streaming, porque lá você vai encontrar diversos filmes documentários atuais que compartilham de aspectos do documentário clássico, por exemplo, ali com uma narração ao estilo da Voz de Deus, com uma pretensão de objetividade, etc. E foi pensando nesses formatos que prevalecem que Bill Nichols propôs uma categorização do documentário a partir de modos de produção. Ele ressalta que esses modos não devem ser encarados como receitas prontas para novos filmes, nem como rótulos para filmes já existentes, até porque existem documentários que vão mesclar esses modos. Então, o que Nichols sugere é que essa categorização seja feita, seja encarada como uma espécie de protótipo, que não é para ser copiado, mas que é para servir como uma forma de organização e de inspiração. E são 6 os modos de documentário propostos pelo Bill Nichols. O modo poético, que enfatiza as associações visuais, padrões e ritmos, além das passagens descritivas e da organização formal. Esse modo é muito próximo do cinema experimental, pessoal e de vanguarda. Já o modo expositivo valoriza o comentário verbal e a exposição de informação e de argumento, enquanto o modo observativo vai registrar o cotidiano das pessoas sem gerar interferências diretas. A câmera tenta ser o mais discreta possível, e ele deriva muito ali do cinema direto norte-americano, enquanto o modo participativo tem uma relação forte com o cinema verdade francês, em que há uma participação ativa do documentarista dentro das situações filmadas e é a partir da sua presença que o tema e as pessoas nos são apresentados. Ele então valoriza as entrevistas, as conversas e outras formas de envolvimento ainda mais diretas.
O modo reflexivo chama a atenção para suposições e convenções que regem o cinema documentário. Ele tende a acentuar a nossa consciência da construção e da representação da realidade que é feita pelo filme. Por fim, o modo performático enfatiza o aspecto subjetivo ou expressivo do próprio cineasta com um tema. Ele também rejeita ideias de objetividade em favor da evocação e do afeto. Vamos recapitular algumas das principais noções discutidas nesse tópico? Em primeiro lugar, o documentário é uma representação da realidade, a partir do olhar criativo do cineasta, e que, ao contrário da ficção, que cria mundos imaginários, ele se refere diretamente ao mundo histórico. Quanto mais aberto aos imprevistos da realidade, mais um filme se aproxima do campo do documentário. Segundo, ao longo da história do cinema documentário, diversos fatores influenciaram na sua reinvenção formal e estética. Terceiro, os modos do documentário de Bill Nichols devem ser encarados como protótipos, pois não são para copiar, mas para servir como forma de organização e inspiração. Então, não existe um único tipo de documentário, nem fórmulas prontas para sua produção. Refletir sobre o que já foi criado e sobre as diferentes formas de documentários nos ajuda a ampliar os nossos horizontes criativos. E é isso. Te espero na nossa próxima videoaula. Até mais!